É brincadeira. Conta pra mim o que falaram, se não falaram nada, qual é a sequência dessa parada toda em relação ao Matias Rojas e outra coisa, né? Ao Kaká que tá chegando, a tudo isso, meu querido Pedro Ramiro. Vamos lá, craque. O Corinthians ainda não se manifestou, tá? Essa possibilidade até pegou a diretoria alvinegra de surpresa. Eles não imaginavam que o Rojas teria essa medida, mas isso já estava meio que previsto porque o atleta já tinha meio que cobrado, ameaçado deixar o Corinthians junto ao seu empresário. Ele tem algumas sondagens de clubes argentinos. O Boca Juniors, em dezembro, sinalizou o interesse em contar com esse jogador. Até o Muricy Ramalho disse uma vez em entrevista aqui à Rádio Bandeirantes que antes dele ser contratado pelo Corinthians, o São Paulo chegou a analisar, mas viu que não seria possível pela questão financeira e tudo mais. Então o time do Corinthians fica de olho no Matias Rojas, esse atleta que, como a gente pontuou, ele não tem treinado, e o detalhe é o seguinte, né? O Corinthians vai ter que pagar. O Corinthians vai ter que pagar de qualquer forma, a questão de lucro. Não, só que tem uma coisa aí, tem que pagar. Eu não sei da forma jurídica em relação ao cara não ir treinar, essa coisa toda. Não sei. Também não sei. Mas o Corinthians tem que pagar ele 100%. Eu não tenho dúvida disso. O que mais aí do Kaká, que já saiu de lá do... Isso. O Kaká já anunciou a despedida do Atlético Paranaense. É Kaká com C, né? C, 2 Cs. 2 Cs, né? Ele tá e assim... acento no A pra não virar caca, né? É o que a gente espera, né? Meu Deus do céu. Pode virar uma caca. Só faltava essa, meu Deus do céu. Desgraçado, Gustavo Soler. Mas o detalhe é que o Corinthians fecha um contrato por 1 ano de empréstimo com opção de compra. A expectativa é que seja aí por um valor de 2 milhões de euros essa opção de compra, pouco mais de 12 milhões de reais, 11 milhões de reais na verdade. O que falta pro Kaká de fato assinar com o Corinthians? O que de fato falta? O Corinthians está analisando uma situação com relação a metas. O Tokushima Vortis lá do Japão, que é o time que ele pertence. Tokushima Vortis. O time que ele pertence queria uma exigência que é o seguinte, ele atinge tal número de jogos, cumpre tal meta e o Corinthians vai ter que pagar a mais para ter esse jogador. O Corinthians não quer isso nesse momento. O presidente Augusto Melo falou, nesse momento a gente não aceita, a gente quer um atleta sem essa história de metas, quer que ele venha com opção de compra, mas sem essa história de metas. Então o Kaká tá próximo de ser jogador do Corinthians, não faz mais... Isso é coisa de empresário para ganhar um dinheiro na hora. Pois é. Não sei se mas... Todo mundo tem meta hoje. Que meta, cara? O cara tem que chegar a fazer o contrato, fazer gol, defender. Se fizer 10 gols, você... Não, que isso, cara? É uma profissão, velho. Mas se não der audiência hoje aqui, eu não recebo salário. Mas se der 10 pontos de audiência, eu recebo mais? Não. E aí? E assim, até o Corinthians... raramente, por exemplo, vende jogadores estipulando metas. Mas o Lucas Piton é um desses jogadores. O Lucas Piton foi vendido... Já recebeu? Ainda não recebeu. E o detalhe é o seguinte, né? O valor vai ser dividido entre empresários. Essa negociação foi determinada aí pelo ex-presidente do William Monteiro. Pra pagar o Fernando Garcia, né? Isso, pra pagar empresários. E aí E lembrando, né, que no acordo da venda não tem a data pro pagamento, né? Exato. Que assinaram sem a data do pagamento. Então, teoricamente, o Vasco ainda tá no prazo. Exatamente. E o detalhe é o seguinte, o Piton atingiu 50 jogos pelo Vasco, o Corinthians foi olhar o contrato feito pela gestão... Não, isso é mentira isso aí, velho. É verdade. Esse... Não tem a data do vencimento do pagamento? Não foi determinado no contrato. Que coisa mais absurda, velho. E aí o Corinthians fez com que o Piton bateu metas lá no Vasco de 50 partidas, na verdade. E aí o Corinthians tem que receber 5 milhões de reais. Vendeu por cerca de 16 milhões de reais. Mais 5 milhões por conta dessa meta atingida. Então, esses valores que têm chegado, mas o Corinthians está devendo mais de 90 milhões de reais de direito de imagem para jogador. Essa informação até foi confirmada pelo Rosala Santoro em entrevista ao Band Esportes. Rosala Santoro, que é o diretor de finanças do Corinthians. Então o clube fica nessa situação e o Kaká, chegando ao clube, não pode estrear ainda no Campeonato Paulista. Claro, tem mais 2 jogos. Paulista, pô, tá louco? Esquece, mas... O clube tá fora. Esquece. Ele pode estrear pela Copa do Brasil. Vai ter amistoso mesmo internacional? O Corinthians quer marcar 2 amistosos. Aonde, no Paraguai? Nos Estados Unidos. Um deles seria nos Estados Unidos. Paraguai? Pode ser no Paraguai pra pagar o Rojas, né? Fazer uma forcinha lá. Mas aí, essa possibilidade dos 2 amistosos... Porque o Corinthians vai fazer 3 partidas em 40 dias, mais ou menos.
Então vai ficar muito tempo sem atuar, né? Porque sendo eliminado do Campeonato Paulista, o detalhe é, sendo eliminado do Campeonato Paulista, fica sem a possibilidade de disputar a vaga que é dada pelo Campeonato Estadual, a Copa do Brasil do ano que vem, perde em premiação, perde também em valores por direitos de televisão. Então essa situação no Corinthians, cara, fiz até uma matéria pra falar sobre essa... Antes da matéria, joga do sábado contra o Santo André, que horas? 4 horas da tarde da Neoquímica Arena. Isso, 4 horas da tarde na Neoquímica Arena. Se a Inter tivesse ganhado o jogo, não ia ter 5 mil pessoas. No Corinthians não, né? Mas como o São Paulo ganhou e ajudou o Corinthians e ajudou o Mirassol, vai ter 40 mil pessoas, 42 mil pessoas. Diga-se de passagem. Então vamos lá, você tem a matéria sua? Vamos lá, craque, vamos ouvir a matéria. Uma hora ou outra a conta ia chegar. A calculadora não sai das mãos do torcedor. Apesar de estar fora da zona de classificação a 2 rodadas do fim, o Corinthians ainda tem chances de se classificar às quartas de final do Paulistão. O Bragantino lidera o grupo C com 18 pontos e hoje é o menor dos problemas alvinegros. Afinal, a única vaga possível é a de segundo lugar. A Inter de Limeira perdeu para o São Paulo e está na vice-liderança do grupo com 14 pontos. Tem pela frente o Ituano em Limeira, além do Santos na Vila Belmiro. A situação é parecida com a do Mirassol, que vem de uma derrota para o Palmeiras. O clube do interior vai ao Canindé jogar contra a Portuguesa e o São Bernardo em casa. Uma vitória de qualquer um desses times já elimina o Corinthians, que tem 10 pontos conquistados. Os próximos adversários alvinegros serão o Santo André na Neoquímica Arena e o Água Santa, que terá o mando de campo. O elenco ainda não jogou a toalha, como apontou o técnico Antônio Oliveira. Mas de qualquer das formas, mais uma vez eu digo que estou orgulhoso dos meus jogadores, entregaram-se basicamente naquilo que é a nossa forma de jogar e naquilo que é a procura de uma hipotética classificação. Como eu já disse que há alguns tempos atrás falava-se noutro tipo de situação, agora estamos a falar já de uma classificação. É da mesma forma, estamos em contrarrelógio, estamos contra o tempo, mas aqui há uma coisa que eu disse e sempre digo, que aqui jamais desistiremos e no final fazemos as contas. Fazer as contas é uma missão gigante no Corinthians. Afinal, Mano Menezes deixou o clube com apenas 38% de aproveitamento, sendo 6 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. A saída ainda custará 11 milhões de reais ao clube alvinegro só em multas. Bom, o futebol é como é, né? A gente não pode criar uma ilusão. Quando eu aceitei a continuidade do trabalho, se decidiu sobre uma reformulação e eu aceitei conduzi-la, né? Se ela está andando ou não está andando da maneira como a gente quer, acho que já abordamos bastante sobre isso. O mau desempenho supera a de todos os técnicos do Timão desde a passagem de Jair Ventura em 2018. Ele deixou o clube no fim daquele ano com 32% de aproveitamento. O baixo desempenho também veio com a demora na reformulação do elenco. O clube ainda não estreou todos os reforços. Igor Coronado deve ser o penúltimo da lista. O meia será relacionado para o jogo contra o Santo André no sábado. Ele só não será o último porque o Corinthians ainda está próximo de anunciar Kaká, jogador que estava no Atlético Paranaense. O reforço deve ser o último dessa janela de transferências. No período, o clube alvinegro gastou ao todo 130 milhões de reais. Viveu altos e baixos, é verdade. Entre os baixos, os atrasos de direitos de imagem de mais de 90 milhões de reais aos atletas deixados pela última gestão e que ainda não foram pagos. Fora o contrato com Lucas Veríssimo, anunciado como atleta do Timão, mas que foi jogar no Catar. Tentamos consertar um contrato que foi feito da gestão passada, que é o que eu estava falando. O Corinthians não vai servir mais de intermediário para ninguém. Se quiser, daqui para frente, o atleta ele vem com passe estipulado, não importa o valor, mas ele venha com passe estipulado. Se não vier dessa forma, não fica mais no Corinthians. Nós tentamos, de uma certa forma, consertar esse contrato que foi mal feito. O jogador veio lesionado, se recuperou aqui, colocamos ele na vitrine, um bom jogador, e aí vai embora de graça.
Acabou isso. O Corinthians não vai servir mais intermediário. Eu não vou aceitar isso mais. A pressão é grande, vocês não têm ideia do que eu estou sofrendo de pressão, mas vamos segurar. O Corinthians mudou. Quer assim, quer, não quer. O jogador estava contratado, faltava só ele assinar. Ficou enrolando todo esse tempo para assinar, não assinou. Veio uma proposta, não vamos dobrar o salário dele, não vamos pagar 1 milhão de euros a mais, que o nosso contrato com eles era de 8 milhões. Olha só o que nós estávamos fazendo, 8 milhões porque o atleta interessava pra gente, é um atleta que nós colocamos ele na seleção brasileira, é um atleta que se recuperou muito bem, se encaixou muito bem, só que agora nós não vamos fazer leilão, é da forma que nós queremos daqui pra frente. Mateuzinho teve uma situação parecida. O lateral direito treinou no Corinthians por 9 dias e teve de ser devolvido ao Flamengo por falta de acordo na contratação. Quase um mês depois, ele retorna ao timão, custando 4 milhões de euros. Todo mundo já sabe, viu nas minhas redes sociais, quando chegou a proposta do Corinthians, o coração falou mais forte, então eu não pensei 2 vezes, briguei muito para vir para cá. Então estou muito feliz que hoje um sonho meu e da minha família se realizou. Então acho que não tem outra resposta, mas sim, quando chegou a proposta, o coração falou mais forte. Corinthians é um clube gigante aqui do Brasil, que tem uma visibilidade enorme. Então tenho certeza que se eu tiver uma continuidade boa aqui, pode ser que apareça essa oportunidade na seleção. Mas eu penso primeiramente em chegar, fazer minha história aqui dentro do clube, e a seleção é a consequência. Mas ir para a seleção jogando pelo Corinthians, eu acho que não tem sonho melhor, né? O Rubão, o presidente, o soldado, eles me ajudaram, então a gente conseguiu trazer de volta para cá. Então acho que não teve constrangimento nenhum, apenas voltei e fiquei de cabeça erguida, e é isso. Pouco mais de 21 milhões de reais. A nova gestão ainda calcula os gastos de um passado de 16 anos de renovação e transparência. Há uma desconfiança de que a dívida total do clube já some mais de 2 bilhões de reais. O resultado disso tudo, fora de campo, será conhecido nos próximos 40 dias, depois de uma varredura feita pela empresa Ernst Young. O resultado em campo será mais imediato, com uma possível eliminação do Corinthians do Campeonato Paulista. Os donos da bola, na Rádio Bandeirantes. Salve o Corinthians!